Salve, gente, como é que vocês estão? Bom, bora, segundo vídeo do dia, vídeo para a gente falar de Copa do Mundo. A gente vai fazer essa força-tarefa ao longo de toda essa Copa do Mundo para falar das seleções, das classificadas, torcer para a seleção brasileira, obviamente. Primeiro dia de Copa, as anfitriãs entraram em campo e ambas venceram. A Nova Zelândia venceu o primeiro jogo do dia, 1-0 para cima da Noruega, essa que é considerada uma zebra do grupo. E a Austrália entrou em campo um pouquinho mais tarde para enfrentar a Irlanda, né? A República da Irlanda venceu por 1-0, gol de pênalti, sem a sua principal estrela, Sam Kerr, né? Então vamos embora, vamos falar dos jogos. Aqui Globoesporte.com, deixando os créditos de antemão. Já era para ter aberto deixando os créditos ao GE, mas esse foi um dia marcado por um tiroteio que aconteceu na cidade de Auckland, onde aconteceu o primeiro jogo da estreia, né? A estreia de fato da Copa do Mundo, a estreia aconteceu na Nova Zelândia, teve a estreia na Austrália, mas a estreia da Copa mesmo foi na Nova Zelândia, foi na cidade de Auckland. E a gente falou um pouco disso no primeiro vídeo, né, dos acontecimentos. Quando eu tava gravando o primeiro vídeo, tava rolando o jogo, inclusive o jogo da Nova Zelândia com a Noruega. Eu fui acompanhando e gravando, né? Tava assistindo, tava até meio distraído, tava assistindo e gravando podcast. Agora acompanhei o jogo da Austrália e já gravo logo na sequência. O dia foi marcado por essa fatalidade. Para mim, um ato terrorista, tá? Deixa eu trazer a notícia aqui pra gente, vamos ver aqui. Não, ainda não. É esse aqui, né? O tiroteio. O tiroteio aconteceu próximo ao hotel onde se encontrava a delegação norueguesa, inclusive muito próximo ao estádio, pelo que eu vi pelas notícias esportivas. E, cara, eu acho que isso teve um reflexo no jogo. A Noruega era considerada a ampla favorita. A, a, a seleção da Nova Zelândia nunca tinha vencido um jogo de Copa do Mundo. E por isso não era considerada como azarona nesse confronto, se é que a gente se é que a gente pode dizer assim. E eu acho que esse episódio teve um impacto importante na atuação das duas seleções. As duas seleções. Eu fui acompanhando o jogo, inclusive eu volto a repetir, eu estava gravando o primeiro podcast, o primeiro vídeo quando estava rolando o jogo. Cara, assim, o jogo foi tecnicamente fraco. Foi um jogo de muita correria, mas muitos erros de passe. Muitos erros de passe, assim. Foi uma coisa de louco. Eu tava assistindo e falei, cara, não é possível. E aí depois você vai acompanhando e você fala, pô, eu acho que as atletas não estão com muita cabeça. Porque tinha poucas horas antes tinha acontecido essa fatalidade. O atirador ele matou três pessoas, se eu não me engano, né? Duas pessoas foram mortas e seis estão feridas, das quais três em estado grave. O atirador foi morto pela polícia. Então, assim, isso é algo que causa comoção, isso te deixa estressado, você fica com a cabeça lá longe. Poxa, foi perto do seu hotel, cara. É uma parada que não dá nem para mensurar. Eu acompanhando as notícias ao longo do dia, falaram que o aeroporto ficou um caos por um período, porque né, aumenta os níveis de alerta, de segurança, então fica mais complicado, vai atrasando o voo. Imagino que alguns torcedores sequer conseguiram chegar no estádio a tempo para ver, para acompanhar, né, desde o início, né, a abertura, enfim, cantar os hinos nacionais. Então, o dia foi marcado, teve um minuto de silêncio nas duas partidas, deve seguir com um minuto de silêncio por um bom tempo, não sei se até o final da Copa, imagino que sim, em respeito às vítimas, mas uma fatalidade. Eu falo mais sobre isso no primeiro podcast, então se você não acompanha, eu faço o convite já para você ir lá. A gente fala de futebol de Botafogo, mercado da bola, mas dedico um espaço de tempo para fazer uma reflexão sobre o que aconteceu lá, tá? Mas a gente obviamente tem que falar das notícias tristes, de algo sério que aconteceu e que eu acho que impactou nesse jogo, mas a gente tem que falar de coisa legal também, né? Aqui, o maior público da história do futebol da Nova Zelândia. O futebol não é uma tradição nos países da Oceania, não é segredo para ninguém, né? Até por isso tem pouquíssima tradição. As seleções que as seleções da Oceania, inclusive a seleção australiana, eu não sei se o mesmo é válido para a seleção feminina,
Eu peço até perdão pela ignorância, né? Pela falta de informação. Mas a seleção masculina disputa as eliminatórias asiáticas. Uma escolha, né, para jogar com seleções mais fortes, ter um nível de competitividade maior, porque jogar na não, Nova Zelândia não, jogar na Oceania, o nível de competitividade é muito baixo. Não por isso tem uma equipe da Nova Zelândia que sempre está no Mundial de Clubes, é o Auckland, né? É o Auckland City, se eu não me engano. Tá sempre, né? Tá todo ano lá. Isso mostra que, primeiro, ele é o melhor time do continente, sem dúvida nenhuma, mas é um nível de competitividade muito mais baixo, né? E não sei se o mesmo se aplica à seleção feminina, seleção australiana feminina. Então não tem tanta tradição você imaginar um esporte como o futebol, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia é mais é rugby, né? Eles gostam mais dos esportes ingleses, né? Da Commonwealth, que eles falam. Commonwealth, se eu não me engano, que eles falam, né? Que é o grupo ali de países que foram colonizados pela Inglaterra. Então tem rugby, tem cricket, né? Tem uma série de esportes que eles gostam muito mais do que o futebol. E é muito legal você ver isso, um recorde de públicos, mais de 40 mil pessoas. Só que mesmo se a gente olhar para os padrões de futebol brasileiro Série A, isso é um número altíssimo de torcedores, né? No local, num país onde há pouquíssima tradição, essa promete ser uma Copa do Mundo feminina, com recorde de público, de audiência, público não só nos estádios, mas o público que acompanha em casa, né, na televisão, nos streamings, né, enfim, em qualquer tipo de canal e de mídia que é possível acompanhar. Eu acho que essa Copa do Mundo vai ter muita repercussão. Eu tenho sentido isso, essa movimentação e essa cobertura maior da imprensa brasileira e também o agito dos torcedores nas redes sociais. Eu fico muito feliz de ver, porque eu acho que o esporte é para todos, né? O esporte é para todos. E é muito legal ver, houveram homenagens. A partida em si não foi uma grande partida, não foi uma exuberante partida, como eu disse. A Nova Zelândia vence, para mim jogou mais que a Noruega, mas foi um jogo, o início do jogo foi muito caótico, cara. Muito caótico, muitos erros, assim, foi um toma lá da cá, uma correria. Era mais correria o jogo, né? Porque eram muitos erros de passe, e as duas seleções na correria tentavam adiantar uma bola e errava, tentava, aí a outra recuperar, o outro lado recuperava, tentava um lançamento e errava, e ficou nisso. Boa parte do primeiro tempo ficou nessa troca. Uma equipe tinha a bola, tentava acelerar, errava o último passe. Outra equipe recuperava, tentava acelerar, errava o último passe. Mas de uma forma geral, eu acho que a Nova Zelândia jogou um pouquinho melhor, estava um pouquinho mais organizada. Eu acho que impactou muito o ocorrido, impactou muito a seleção norueguesa. Elas estavam simplesmente, elas jogaram no físico. Elas jogaram no físico, tanto que no final da partida tentaram um abafa ali, bola na área, né, chuveirinho o tempo inteiro, mas você via que não tinha aquele toque final de qualidade. E não por falta de qualidade. Eu acho que, assim, mentalmente elas não estavam no jogo. Não tem como. Você, pô, a poucas horas você, não digo que presencia, mas muito próximo da onde você estava, um tiroteio com pessoas que são mortas por por um cidadão, para mim, eu digo que um terrorista, para mim é um terrorista, um cara que atenta contra a vida da população é um terrorista. É muito complicado, né? E a Nova Zelândia, eu acho que também muito inflamada pelo torcedor que estava empurrando, que compareceu e que apoiou mesmo, né? Teve uma empolgação, conseguiu fazer um belo gol de contra-ataque, belo gol mesmo, né? Belo gol mesmo. A Wilson conseguiu marcar o seu gol. E a Nova Zelândia teve até uma penalidade, deixa eu ver se tem aqui, deixando os créditos ao GE. Vitória inédita, importante destacar isso. Como eu falei, 15 jogos de Copa do Mundo, primeira vitória da Nova Zelândia na história das Copas. Muito legal. Então, assim, o recorde de público, primeira vitória da Nova Zelândia na história das Copas. Cara, isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Teve uma penalidade a favor ainda que acabou perdendo, não tem aqui, né? Infelizmente, também não tomei nota, peço perdão. Nossa, mas a cobrança foi um pecado, né? Porque foi uma bela cobrança. A bola bateu na trave ali, no ângulo, mas no ângulo da trave, né? Onde a trave faz a quina. Chutou muito bem, mirou, mas, assim, por um detalhe, por um mínimo detalhe, acabou perdendo.
Mas deu tudo certo. Porque chegou a ficar tenso, né? Foi, caraca, agora será, né? Será que a história vai punir? E para as neozelandesas deu tudo certo, para o torcedor que compareceu, marcou presença e apoiou, deu tudo certo. Para falar da Wilson, né? Trago a notícia aqui. Autora do primeiro gol da Copa do Mundo, primeira vitória da seleção neozelandesa na história das Copas, de artista a jogadora, né? É muito legal, cara. Isso a gente costuma ver na história de todas as Copas. De todas as Copas. Eu me recordo quando a seleção irlandesa, ela fez. Irlandesa não, não é Irlanda, é Islândia. Islândia. A seleção da Islândia, acho que é islandesa, né? A Islândia é aquela ilha nórdica, né? A ilha de gelo, com todo respeito. Fez aquela campanha histórica numa Eurocopa, começaram a sair notícias dos personagens, né? O técnico era dentista, né? Fazia bico de técnico, os jogadores que não tinha a primeira, alguns jogadores que eles não eram nem profissionais, né? Então, a história eu digo aqui Eurocopa, mas na história das Copas também tem muitos casos disso. Eu me lembro dessa da Islândia porque foi muito icônico, né? Aquelas palmas, né? As palmas de trovão foi muito icônico. Eu me lembro de algumas histórias até hoje. Mas é muito legal o quanto que o esporte ele te proporciona essas coisas, né? Esses momentos heróicos, né? Imagina, a Wilson jamais imaginou que faria o primeiro gol da Copa do Mundo sediado em seu país, né? Sediado em seu país. Sobre a Austrália, outro jogo que foi bastante corrido, mas esse sim muito mais organizado. Houve o minuto de silêncio em homenagem às vítimas, jogadoras usando uma faixa preta no braço, né? Aqui dá para ver nessa imagem. E muita correria, mas muita organização tática das equipes. Diferentemente do primeiro jogo, que eu achei que foi muito caótico, muita correria, tentativa de atacar de todo custo, né? Se fechando rápido, correndo para fechar, para não permitir que ninguém atacasse, faltando um pouquinho também de qualidade no último passe. Aqui também faltou um pouco de qualidade no último passe, mas as equipes muito bem postadas taticamente, né? Então era difícil encontrar o espaço. O primeiro tempo foi muito truncado. Destaque para a Edna. A Edna foi a árbitra brasileira, foi a árbitra da partida. Foi uma boa arbitragem. Eu acho que a Edna exagerou um pouquinho na questão, no quesito deixar o jogo seguir. A gente sempre fala assim, pô, aqui no Brasil se para muito o jogo. Mas, cara, tava uma pancadaria em dado momento do jogo. A número 11 da Irlanda, a McCabe, se eu não me engano, deixa eu ver a escalação. É a McCabe. Nossa, ela deu um pisão ali numa jogadora da Austrália que foi, meu, isso aí é para cartão amarelo. E a Ed não deu nada, né? E tá uma pancadaria, foi uma troca de gentilezas, né? Não tô falando. A McCabe aqui eu dei o destaque porque ela jogou muito, cara, na minha opinião. Correu o jogo inteiro. Chegou nos 90 do segundo tempo, ela tava correndo. Eu falei, cara, não acaba a pilha dessa mulher. Correu o jogo inteiro, tava na defesa, tava no ataque. No final do jogo, tentou ali uma assistência. Foi por muito pouco que a Irlanda não chega ao empate. E a Austrália já estava cansada, a seleção australiana já estava cansada, né? Primeiro que assim, já estava ok com a vitória de 1-0 e já estava desgastada. Fisicamente, você via que as jogadoras já estavam extenuadas. Foi um jogo físico a partida inteira e no final a Islândia estava. A Islândia é a Irlanda, né? A Irlanda, tô confundindo. Falei de Islândia, agora vai. Me lasquei, eu vou confundir mesmo. Vou trocar. A Irlanda estava correndo até o último segundo. É impressionante. Essa McCabe, que para mim, da Irlanda, foi o destaque, né? Porque ela, pô, ela não parava, ela tava no campo inteiro, o tempo todo, tomando falta, fazendo falta. Eu falei, eu acho que a Edna exagerou um pouquinho de não dar cartão em alguns momentos, mas foi uma partida muito boa, assim. O jogo seguiu, correu, cara, foi muito dinâmico, né? E até acho que teve bastante acréscimo, acho que nem precisava de tanto acréscimo, porque ela deixou o jogo seguir, né? A Edna foi deixando o jogo seguir, foi muito legal, assim, é diferente, porque as jogadoras não ficam reclamando, né? Não fica, o jogo da Austrália, por exemplo, deixa eu ver se teve um.
fala aqui do VAR, eu acho que não fala do VAR, né? Teve a marcação da penalidade a favor da Nova Zelândia, teve uma decisão por VAR. Cara, a juíza vai, a japonesa, ela vai pro VAR, não vai uma jogadora, não foi uma jogadora atrás dela. Mas não tô exagerando, não foi uma jogadora, tanto para um lado quanto para o outro. Não foi uma. Ela percorreu metade de um campo inteiro, chegou na cabine do VAR, ninguém, absolutamente ninguém. O que as jogadoras fizeram foi voltar para o banco de reserva para ouvir a instrução das treinadoras e tomar água, né? E tomar água, aproveitar esse tempo, meio que essa pausa técnica para se reidratar e para ouvir novas orientações. Ninguém, a árbitra saiu do VAR, ninguém estava perto para questionar qualquer coisa. E aí, pela primeira vez, ela anuncia, né, a decisão do VAR no microfone para o estádio todo. Foi muito legal, porque ela anuncia que teve pênalti a favor da Nova Zelândia, e aí o estádio veio abaixo, né? Infelizmente, a penalidade não foi convertida, mas foi muito legal de ver, assim, o quanto é um negócio cultural, né? No futebol masculino, o quanto que é cultural você ficar pentelhando o árbitro, né? Pegando no pé do árbitro, enchendo o saco do árbitro, tentando fazer ele mudar de ideia, né? É óbvio que faz parte do jogo, mas tem vezes que é muito irritante, cara. Tem vezes que é muito irritante. Quando eu vi essa cena do VAR, eu falei, cara, é impressionante. É um outro jogo. É diferente, né? É uma outra postura. É uma outra cultura. Eu acho que tem muita coisa que dava pra galera olhar e falar, pô, isso aqui é legal, né? Isso é muito legal. Só que a gente sabe, é como eu falei, é um negócio cultural, infelizmente, especialmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é uma loucura. Enfim, a Austrália chega ao seu gol, o gol da vitória numa penalidade, acho que a penalidade muito bem marcada. Sanquer, né? Destaque para Sanquer, que é a capitão e a melhor jogadora da seleção australiana, ela se lesionou num treino, cara. Vai ficar 2 jogos de fora, né? Ela tava ali, a câmera filmava ela, às vezes ela tava até meio, uma cara meio chorosa, né? Acho que correu uma lágrima ali em alguns momentos, mas faz parte, né? Faz parte, às vezes acontece, né? Num treinamento você acaba se machucando, né? É lamentável. Acontece. O Estádio Olímpico de Sydney recebeu mais de 75 mil pessoas. Mais de 75 mil. Pode, estava falando da Nova Zelândia. Agora a gente tá falando de Sydney. Mais de 75 mil pessoas, cara. Você vê que eu acredito que essa Copa do Mundo feminina vai ter um recorde de público histórico. E só tende a crescer. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Destaque para a árbitra brasileira, a arbitragem brasileira, a Edna Alves e a assistente Neuza Bach e Leila Cruz completaram o trio da arbitragem brasileira, tá? Muito, muito, assim, eu acho que, como eu falei, o primeiro jogo eu acho que foi muito impactado pelo caso ali, pelo tiroteio, né? Que ocorreu horas antes do jogo. Esse jogo já foi um pouco mais cadenciado, muito mais tático, muito mais estudado. Teve correria, teve a pancadaria. O primeiro tempo foi, cara, foi muito truncado. O segundo tempo já foi melhor. Quando começa o segundo tempo, já começa bem acelerado e logo na sequência já tem o pênalti para a Austrália. Quando a Austrália converte, e aliás, bela cobrança, tá? Da Catley. Bela cobrança, tá? Bela cobrança. Você pode pegar em Premier League, não tem cara que chuta, que cobra penalidade como ela cobrou, tá? Lateral esquerda, que personalidade, tá? E não foi, não, a goleira pulou pro lado errado. Não, foi um chutaço, cara. Foi uma cobrança de penalidade que os melhores goleiros do mundo não pegariam. Não pegariam. Foi no limite do limite. Bela cobrança. E depois que a Austrália faz o seu gol, continua um jogo acelerado. Vai chegando no final na metade do segundo tempo, aí já começa a dar aquela extenuada, já começa a bater o cansaço, já fica um pouco mais pesado. E aí no final sobrou a Irlanda, né? A Irlanda fisicamente sobrou. E aí eu até destaquei a McCabe aqui, que foi impressionante, cara. Impressionante. Falei, cara, essa mulher não para de correr. E não é que ela corria aleatoriamente, não. Ela buscava as jogadas,
marcava quando precisava marcar, ia para ataque quando precisava atacar. Impressionante. Polivalente, né? Ela tá no campo inteiro. Tá no campo inteiro. Impressionante. Foi um jogo legal, diferente, né? É muito truncado, muito físico, mas eu achei que foi um jogo legal. Acho que houve uma certa apreensão, né, da estreia, de você não perder também. Tem todos esses fatores, né? Tem todos esses elementos de, poxa, a Nova Zelândia ganhou. A primeira anfitriã ganhou. Precisamos ganhar. Tem quase 70, tem quase 76 mil pessoas aqui, né? Óbvio que não só torcedores australianos, também tinha muita torcedor para a Irlanda. Mas enfim, pô, maioria torcida a favor da Austrália. Então, já ganharam lá. A gente precisa ganhar aqui também. Então, fica num jogo estudado, né? Com boa parte do tempo ficou um jogo estudado, até no segundo tempo, quando começa aí as duas seleções. Curiosamente, as duas seleções ao mesmo tempo, né? Decidiram sair um pouco mais pro jogo, tentar um pouquinho mais, e acabou saindo o gol. Muito legal. Copa do Mundo na Oceania, diferente. O horário para o brasileiro é muito complicado, né? Para quem não se recorda, Copa do Mundo Japão e Coreia foi em 2002, já faz tempo, né? Mas eu me recordo. Eu tenho uma memória afetiva muito grande. Tinha que acordar de madrugada, né, cara? Vou te falar, é um grande barato, tá? Você faz um sacrifício, faz, mas é um grande barato. Vou te falar, se você tá pensando, pô, acordar de madrugada, cara, vale a pena, cara. É um grande barato, vou te falar a verdade. É um grande barato. Eu sentindo um sentimento até de nostalgia, tá? Quando for para ver a seleção brasileira, vai bater uma nostalgia absurda. Eu tenho certeza disso. Muito legal a estreia. A gente vai seguir acompanhando os dia a dia, né? Os jogos dos dias. Obviamente que a gente não vai conseguir acompanhar tudo, mas o que der a gente acompanha. E aí a gente vem aqui e a gente vai fazer assim, esse formato, né? Fazer essa força-tarefa. Um podcast para falar do nosso futebol brasileiro, o outro podcast para a gente falar da Copa do Mundo. E assim vamos, tá certo? Fecho por hoje. Muito obrigado. Agora sim, encerradas as atividades do dia. Muito obrigado. Você que acompanha a gente, deixa uma moral. Forte abraço e até amanhã. Tchau.